Olá e bem-vindos. Hoje é dia 11 de janeiro de 2026. Para quem já acompanha a gente, especialmente o Marcelo, que tem guiado essa nossa jornada, sabe que este é mais um capítulo na nossa exploração sobre IA no mercado imobiliário. Nos últimos meses, a gente olhou bem de perto para algumas ferramentas específicas. Analisamos o Corretor Plus, depois o Score Plus e, no mês passado, mergulhamos no Perfil Plus. Cada uma era uma pecinha do quebra-cabeça e agora o Marcelo nos trouxe a caixa inteira, um ecossistema completo chamado Suite Plus. Não é só mais uma ferramenta, mas um hub que reúne 7 assistentes de IA diferentes, todos acessíveis a partir de um único ponto. E eu acho que é fundamental começar pela filosofia por trás disso, que a fonte, aliás, deixa bem clara. O objetivo aqui não é, de jeito nenhum, criar um corretor robô ou algo assim. A ideia não é substituir a intuição, a habilidade humana, que, para ser sincero, é insubstituível na complexidade de uma negociação, né? A proposta é outra. A ideia é que cada uma dessas IAs funcione como um especialista, um assistente dedicado, que ajuda a aprimorar o conhecimento, otimizar processos e, no fim do dia, liberar o profissional para focar naquilo que só ele pode fazer. Construir confiança e entender as nuances do cliente. E a fonte também destaca que não estamos falando de um software tradicional que você instala no computador, mas de um conjunto de GPTs especializados. Para quem não é da área de tecnologia, o que isso significa na prática? É tipo ter um especialista para cada assunto no WhatsApp? Essa analogia é perfeita, é exatamente isso. Pense na Suite Plus não como um aplicativo só, mas, sei lá, como uma bancada de trabalho. Cada GPT é uma ferramenta de precisão. Uma serve para medir o potencial de um imóvel, que é o Score Plus. Outra ensina técnica de negociação, o Treinador Plus. Outra dá aquele ajuste final na abordagem, o Corretor Plus. São ferramentas independentes que você pega para resolver um problema específico, mas que juntas elas permitem construir algo muito maior. E o mais importante, elas se complementam. Ok, vamos desempacotar essa bancada de trabalho então. A fonte organiza as ferramentas em 2 grandes grupos, né? Um focado no corretor e o outro nos gestores. Vamos começar pela base, pelo profissional que está na ponta. A fonte descreve um caminho de 5 ferramentas para eles. O que me pareceu um pouco contraintuitivo é que a primeira não é sobre vendas ou sobre o cliente, é sobre o próprio corretor, o Perfil Plus. Por que começar pelo autoconhecimento? Qual a lógica por trás disso? A performance começa de dentro para fora. Antes de entender o cliente, você precisa entender o seu próprio estilo. O Perfil Plus ele funciona como um espelho profissional, sabe? Ele analisa como o corretor reage em certas situações e devolve um mapa dos seus pontos fortes, do seu estilo de negociação, até de possíveis pontos cegos. Um corretor mais analítico, por exemplo, vai se conectar de um jeito diferente com o cliente emocional. Saber disso não é algo subjetivo, é estratégico. É o que permite adaptar a abordagem para criar uma conexão genuína, em vez de usar um script pronto. Entendi. É a fundação. Depois de saber quem eu sou, o próximo passo seria como eu posso ser melhor. E aí que entra o Treinador Plus, que é descrito como um mentor técnico que ensina sobre postura, argumentação. Ele cobre desde o básico, como organizar a rotina para ser mais produtivo, até as técnicas mais refinadas de negociação e fechamento. É um repositório de conhecimento técnico, um mentor virtual disponível 24 horas por dia. Certo. E logo depois vem o Corretor Plus, que à primeira vista parece bem similar. A fonte diz que ele atua como um colega experiente. Qual a diferença na prática? Se o Treinador Plus é o mentor, o Corretor Plus seria o quê? O parceiro de estudo na véspera da prova? É quase isso. A distinção é fundamental. O Treinador Plus ensina a teoria, sabe? Os comos universais da profissão. Ele constrói o seu repertório. Já o Corretor Plus é para aplicação tática, no calor do momento. É aquele colega sênior que você chama no canto e pergunta: olha, tô com um cliente assim que não decide. O que eu faço agora? Ele não vai te dar uma aula sobre perfis de cliente. Ele vai te dar, 3 estratégias para destravar aquela negociação. Um é sobre aprender a pescar. O outro é sobre qual isca usar para o peixe que está na sua frente.
Ah, agora ficou muito claro. Então o corretor já se conhece, já treinou e tem um parceiro para ajudar. Mas não adianta nada ser um profissional excelente se o produto não for bem analisado, né? Imagino que a IA ajude a olhar para o imóvel em si. É aí que entra o Score Plus. Exatamente. O Score Plus vem para tirar a avaliação do imóvel do campo do achismo. Ele faz uma análise objetiva do apelo comercial, considerando dezenas de fatores: localização, planta, acabamento, liquidez na região, e gera uma pontuação, um score. Mas o mais valioso não é o número em si, são os insights. Ele aponta: a iluminação é um ponto fraco, sugiro fotos em outro horário. Ou a descrição não destaca o potencial para home office, que é muito buscado neste bairro. Isso soa bem objetivo. Mas o mercado imobiliário não é super subjetivo? Emocional? A gente não corre o risco de um algoritmo dar uma nota baixa para um imóvel que tem aquele charme que a máquina não consegue medir? E essa é a atenção perfeita, e a ferramenta foi desenhada pensando nisso. O Score Plus não substitui a percepção humana, ele qualifica a percepção. Ele te dá a base de dados para a sua argumentação. O corretor pode chegar para o proprietário e dizer: olha, a análise objetiva aponta estes desafios e por isso nossa estratégia de preço e marketing precisa ser esta. E na hora de vender, ele pode dizer ao cliente: eu sei que a análise mostra um ponto X, mas deixa eu te mostrar a alma deste lugar, que o algoritmo não captura. Ele transforma o subjetivo num diferencial consciente, sabe? Arma o corretor com o melhor dos dois mundos. Faz todo sentido. E para fechar o ciclo do corretor, a fonte menciona o Quiz Plus, que parece ser uma ferramenta de reforço, né? Treinar e aplicar, o Quiz Plus ajuda a consolidar o conhecimento de forma rápida e interativa. São pequenos testes sobre técnicas de venda, legislação, financiamento. É para manter o conhecimento afiado. Então, se a gente olha o quadro completo, como a fonte sugere, a gente vê uma jornada de performance completa. Começa com quem sou eu no perfil Plus, passa pelo como eu melhoro no treinador Plus, vai para o que eu faço agora no corretor Plus, analisa o que eu estou vendendo no Score Plus e reforça o que eu aprendi com o Quiz Plus. É um ecossistema de desenvolvimento individual muito bem amarrado. Nossa, um ciclo de performance individual bem impressionante. Mas um time de corretores de alta performance não funciona sozinho. Precisa de uma boa gestão, e é aí que entram as outras duas ferramentas, focadas em líderes e gestores, o Leads Plus e o Gestor Plus. Como a IA atua nesse nível mais estratégico? Aqui a gente sobe para a visão do helicóptero. E o primeiro grande gargalo de qualquer imobiliária é a distribuição de leads. O Leads Plus ataca exatamente esse ponto. Tradicionalmente, a distribuição é por rodízio ou, pior, pelo feeling do gestor. O Leads Plus propõe uma abordagem baseada em dados. E como isso funcionaria na prática? Pode dar um exemplo? Claro. Imagina que chega um lead procurando um apartamento de 3 quartos perto de boas escolas. O sistema não entrega esse contato aleatoriamente. Ele cruza essa demanda com o histórico da equipe e percebe que a corretora Maria fechou 2 negócios com um perfil idêntico no último mês. O lead vai para Maria. 10 minutos depois, chega outro. Um jovem executivo procurando um loft moderno. O sistema identifica que o João é especialista nesse nicho. O lead vai para o João. É um casamento de dados que acontece antes do primeiro telefonema para maximizar a chance de conversão. É uma otimização de recursos tremenda. Elimina o desperdício de tempo e energia. E a outra ferramenta, o Gestor Plus. Se o Leads Plus otimiza o processo, o que o Gestor Plus otimiza? Ele otimiza a liderança. Enquanto o Leads Plus cuida da máquina de vendas, o Gestor Plus foca em desenvolver as pessoas. Eu lembro de um gestor que me disse uma vez que passava 80% do tempo dele repetindo os mesmos feedbacks básicos. O Gestor Plus atua como um treinador de treinadores. Ele ajuda o líder a criar scripts de treinamento, simulações de atendimento, planos de desenvolvimento. Ele não treina a equipe diretamente. Ele capacita o líder a ser um treinador muito mais eficaz. Ele multiplica a força do gestor. Entendi. Então temos as ferramentas individuais e as de gestão. Mas a fonte insiste muito na ideia de ecossistema e sinergia.
Quer dizer que, embora sejam independentes, elas funcionam melhor juntas. Como, por exemplo, os dados de uma ferramenta individual como o Perfil Plus podem mudar a forma como um gestor lidera. É aí que o conceito de ecossistema se torna poderoso. As ferramentas individuais geram dados que alimentam a estratégia de gestão. O Perfil Plus, por exemplo, o corretor usa para se conhecer, mas o gestor, com uma visão agregada dos perfis, ele pode tomar decisões muito mais inteligentes. Ele pode perceber que tem muitos corretores com perfil executor, ótimos em fechamento, mas poucos com perfil planejador. Com essa informação, ele pode direcionar o recrutamento ou criar duplas de trabalho com habilidades que se completam. O autoconhecimento individual vira inteligência de equipe. E essa sinergia se aplica às outras ferramentas também, como o Score Plus. Sem dúvida. O Score Plus, usado individualmente, ajuda um corretor a criar um bom anúncio. Mas quando a equipe inteira adota, ele cria uma linguagem comum para analisar imóveis. A conversa na reunião muda. Em vez de "eu acho que esse apartamento está caro", a discussão passa a ser "o Score Plus apontou uma nota 6,5 para este imóvel por causa da planta, mas 9 para a localização". Como usamos isso? Ele padroniza a excelência e baseia as decisões em dados, não em opinião. Então, o que tudo isso significa? Temos um ecossistema de 7 ferramentas especializadas, descritas como gratuitas e acessíveis, cobrindo desde o autoconhecimento do corretor até a gestão estratégica. Qual é o grande pulo do gato aqui? O que muda de verdade? Eu diria que a mudança é fundamental, e ela se baseia em alguns pilares que a fonte destaca. Primeiro, a especialização imobiliária. Não são IAs genéricas, elas foram construídas com as dores reais do mercado. Elas falam a língua do corretor. Segundo, o foco na prática. As respostas não são teóricas. A proposta é sempre gerar clareza e uma ação. E terceiro, a acessibilidade. O fato de serem GPTs numa loja elimina a barreira de custo e complexidade, democratizando o acesso a essa tecnologia. E o quarto pilar, imagino, é a capacidade de funcionar para diferentes escalas. Exato, a escalabilidade. Funciona para o corretor autônomo e para a grande imobiliária. Mas se você me perguntar qual é o verdadeiro pulo do gato, o que a gente está vendo aqui não é só uma otimização de tarefas. É uma mudança em como o conhecimento é transferido, escalado. A sabedoria que antes estava só na cabeça do melhor corretor ou a estratégia que vivia na mente do gestor, agora pode ser codificada e distribuída pela IA. Isso cria um novo padrão de performance para a equipe inteira. A competição no futuro não vai ser só entre corretores, mas entre imobiliárias que usam a IA para criar uma inteligência coletiva e aquelas que continuam dependendo de talentos isolados. Fica muito claro. A Suite Plus, pelo que as fontes descrevem, foi desenhada não para ser só uma coleção de IAs, mas um parceiro estratégico que amplifica as capacidades humanas. A mensagem central é de empoderamento, de dar superpoderes aos profissionais e não de substituí-los. Isso nos leva a uma questão importante para o futuro, um pensamento para deixar com o Marcelo e com quem nos ouve. Se a inteligência artificial já pode nos ajudar a refinar técnicas, a entender nosso perfil e analisar o mercado com precisão cirúrgica, qual será a próxima habilidade essencialmente humana que ela vai nos ajudar a escalar? Talvez seja a mais importante de todas, a capacidade de construir confiança e relacionamentos de longo prazo. Usar todos esses dados não apenas para vender, mas para entender as necessidades dos clientes, às vezes antes mesmo que eles consigam expressá-las. A IA cuidaria da ciência da venda para que o humano possa se dedicar à arte do relacionamento.